Então vamos lá, o tema da nossa live de hoje é sobre como começar a colecionar arte. Que bicho é esse, ao final das contas, né? Eu ouvi isso de algumas pessoas já, com formas diferentes, mas eu ouvi, se eu estiver olhando para baixo é porque eu tô na minha colinha aqui, tá? No meu estudo. Mas eu ouvi isso de algumas pessoas diferentes, que pessoas colecionam arte basicamente por 3 motivos, né? E quais são esses motivos? Independente do motivo que você colecione, ou se você coleciona pelos 3 motivos, esses 3 motivos estão inerentes ao colecionismo de arte, quer queira você ou não, né? Podem ter outros dispositivos, podem ter outras razões, e aí vocês podem aí até contribuir, mas basicamente essas 3 até hoje, para mim, elas abarcaram bastante o que envolve o colecionismo de arte. Bom, não vou falar numa ordem de importância, de grandeza, ou seja lá o que for, tá? Eu vou falar no que está vindo na minha cabeça, no que eu pus aqui no meu planejamento. Então não é porque eu falei primeiro é mais importante, ou seja lá o que for. Alguns vão achar um ponto mais importante, outros vão achar outros, e não tem problema nenhum. Bom, então 3 pontos, eles abrangem, vamos dizer assim, são motivadores, são disparadores do colecionismo. O primeiro deles, ou um deles, é o fator de gostar. Simplesmente você gosta de arte e a pessoa, ela é um apoiador, ela é, em outros tempos, né, quem faz isso como uma profissão, ou com uma certa rotina, já foi chamado lá dos mecenas, né? Existia uma família Médici que também fazia muito esse suporte para artistas, para produção. Isso há tempos, né, em alguns primórdios aí. E aí esse colecionismo, ele era um colecionismo quase que livre de interesse, né? Então a pessoa tinha ali o simples prazer de apoiar um artista, de apoiar uma classe, e aí ele comprava a arte. As pessoas hoje ainda fazem isso, os nossos pais, né, os nossos familiares, os nossos amigos, muitas vezes eles começam comprando algum trabalho nosso, algum trabalho de qualquer artista, pelo simples fato de apoiar a galeria, de apoiar um artista, de apoiar uma iniciativa que está nascendo. Eu, quando comecei com a Uma Galeria, lá em 2013, os primeiros trabalhos que eu vendi foi exatamente nessa pegada, né? Eu lembro de ter vendido, por exemplo, um trabalho para a pessoa que hoje é meu sócio. Na época ele era em outro business, né? Em outro negócio. Mas na época ele era só um amigo, só. Ele era um grande amigo, ainda é um grande amigo, que é o Fernando. E o Fernando nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele falou assim, pô, tô Abril e ele tá aí e tal. E não há jeito melhor de você suportar o trabalho, de você apoiar o trabalho de alguém que não seja comprando o trabalho dele. Não existe essa de, vou divulgar, vou apoiar no Insta, vou sei lá o quê, vou... Isso tudo pra mim é balela. Você quer suportar um artista, você quer apoiar um artista, você compra o trabalho dele e não fala nada, ponto. Né? Esse é o ato mais genuíno que você pode ter de suporte, de apoio ao trabalho de alguém. Seja ele um artista visual, seja ele um músico, seja ele o que for, né? Um ator, você vai na peça dele. É assim que a gente apoia artistas, né? Então isso... E as pessoas começam a fazer isso porque elas gostam, né? Então ela gosta do cara, gosta da menina, e aí ele compra um trabalho, e aí ele compra um segundo trabalho, e aí ele começa, através simplesmente do prazer de apoiar, né, de alguém, ou de gostar de um trabalho, de querer conviver com aquilo, ele começa a suportar esse artista, e ele começa, ainda que ele não saiba, ele começa uma coleção, né? Porque uma coleção, ela começa de fato do primeiro trabalho, né? Muito bem. Existe um segundo fator, daqui a pouco eu vou começar a juntar todos esses fatores, mas eu quero passar por todos eles para que eles comecem a fazer sentido para vocês. Existe um segundo fator que é o financeiro, né? Então a obra, ela é um bem durável, né? E durante o tempo, muito tempo, as obras se valorizaram, né? Obras que viraram um marco de uma geração, um marco temporal, um marco histórico, elas tendem a valorizar, né? Tem alguns gatilhos que
que valorizam coisas, né? Por exemplo, um deles é a escassez. Então, a partir do momento que uma coisa se torna escassa, ela tende a ter uma exclusividade, ela tende a ter uma valorização. Então, por exemplo, quando um artista morria, se ele era um artista proeminente, se ele era um artista emblemático daquela época, daquele momento, daquele, enfim, e se instalava essa escassez, naturalmente essa obra valorizava, né? Ou se ele parava de produzir por qualquer que fosse o motivo, não por qualquer que fosse o motivo, mas por alguns motivos, também a oferta de obras era menor, e aí aquilo ia se valorizando e tal, e as pessoas começaram a entender que a obra de arte também era um ativo, e que ela poderia também valorizar ao longo do tempo. E aí as pessoas começaram a comprar isso, começaram como é que eu posso dizer? Começaram acho que é isso, a comprar obra de arte como um investimento, como um possível investimento. E também não tem problema nenhum, as pessoas compram vinho como um possível investimento, as pessoas compram bolsa como um possível investimento, as pessoas compram, o que mais que elas compram? Fala aí no chat pra nós. Elas compram uma série de coisas como um possível investimento, e elas podem comprar arte também como um possível... Elas compram ações, elas compram apartamento, elas compram um monte de coisa. Você pode comprar o que você quiser como um investimento, né? E quando você faz isso, joias, elas compram joias como um possível investimento, e quando você faz isso, você está esperando um trabalho, uma valorização futura, você está esperando um ganho de capital, sapatos, não tem problema nenhum, né? E as pessoas começaram a perceber que obra também era uma valorização, porque a obra é muito maluca. Eu estou mexendo aqui na câmera porque eu estou tentando me acertar ainda com essa história do gelo e do suporte, etc e tal, mas eu tô falando com vocês, hein? Se tiver atrapalhando, vocês falam aí, vocês comentem. Ou se travar alguma coisa, enfim, vocês comentem. Então as pessoas começaram a comprar uma série de coisas, começaram a entender que a arte também era um ativo que valorizava ao longo do tempo. E algumas pessoas começaram a fazê-lo, né, a exercer essa compra da arte única e exclusivamente com o interesse de valorização, né, com o interesse de ganho de capital em cima. O que não tem problema nenhum nisso, né? Lógico, tudo na vida tem seus prós e contras, isso começou a gerar uma especulação, né, no mercado de arte, gera até hoje uma especulação no mercado de arte, porque as pessoas começam a jogar com essas questões e como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Especular, né, em cima de um artista, de uma exposição, de uma galeria, de um acontecimento, de um leilão, seja lá do que for, para que aquilo crie factoides, crie histórias, crie coisas que de fato despontem, né, que de fato projetem o valor daquela obra ou daquele artista. E legal, tudo bem, é uma peça do jogo, é uma peça do tabuleiro, não significa que vocês tenham que praticar isso, que vocês não tenham que praticar isso, ninguém está falando disso, a gente está falando só de coisas que são inerentes ao nosso circuito e que vocês têm que ter na cabeça para saber jogar com as pedras aí do nosso xadrez. O xadrez está em alta, né? Muito bem, esse é um segundo fator que norteia muito a compra de obra de arte. E um terceiro fator que norteia muito a compra da obra de arte as pessoas, como a compra da arte, vamos dizer assim, é um item para muitos supérfluo, né? Que não é um item de necessidade básica, ninguém afinal de contas precisa de arte para sobreviver, né? Então as pessoas, só as pessoas mais abastadas começavam a colecionar, só as pessoas mais abastadas tinham condição de investir nisso, né? Tinham uma reserva que pudesse exercer aí essa pegada de comprar arte. E isso começou a se tornar com o passar do tempo, começou a se tornar uma espécie de selo, né? Uma espécie de status. Então, poxa, a família tal tem uma coleção de arte, eles são mecenas, né? Eles apoiam ali as instituições, os artistas, os ateliês e tal, as galerias, enfim. E isso começou a se tornar uma espécie de um selo, né? De um timbre de alteza, vamos chamar assim. E naturalmente as pessoas começam a fazer isso, o ego, né? A gente lida com o ego todos os dias.
E as pessoas começarem a fazer isso por uma questão ególatra, né? Egóica. Aliás, eu não sei qual que é o nome, acho que é egóica, ou certo. Começaram a fazer isso por uma simples questão de ego. Então a compra da arte, ela projeta você socialmente, né? Ela projeta você como uma pessoa que tem ali um ciricutico ali a mais, eu não sei exatamente o que é, né? Então nas altas classes há ainda aquela coisa de, não, eu tenho um fulano de tal, você tem um fulano de tal, eu tenho um fulano de tal. Muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa isso, o que significa o fulano de tal, o que o fulano de tal fala, mas isso aí é um selo de autoridade para as pessoas. Então, esses três itens basicamente entravam em jogo aí e começaram, eu acredito que eles abarcam basicamente 100% das questões, das motivações que uma pessoa tem para começar a comprar arte. E aí, beleza, né? De novo, eu não estou entrando aqui no mérito do que é mais importante, do que é mais, relevante, do que é mais coeso. Enfim, até porque somos seres humanos distintos e cada um tem um valor distinto do outro e assim vai e tá tudo bem, né? Então, eu considerando isso e sabendo disso, a gente começa a aprender com essas questões e começa a jogar com essas peças, né? Jogar no bom sentido, tá? Começa a trabalhar com essas peças. Vou usar o termo trabalhar, porque a gente sabe que isso são dispositivos que motivam as pessoas a colecionar. Tá fazendo sentido para vocês até agora? A gente acabou de passar por 3 motivos que estimulam as pessoas ao colecionismo de arte, né? A gente falou aqui por causa de dinheiro, por causa de projeção social, e a gente falou aqui pelo simples gosto pessoal, interesse e gosto pessoal, tá bom? Agora a gente vai começar a falar, antes de eu começar a ir pro segundo ponto e falar de alguns dispositivos do colecionismo de arte, né? Coisas que são importantes para quem coleciona arte. Eu vou ver as perguntas que tem aqui no nosso chat. Então vamos lá. O Marcelo mandou uma pergunta aqui. A OMA é uma galeria em ascensão. Colecionadores veem isso como um ativo promissor de artistas? Excelente pergunta, Marcelo. Parece que a gente combinou, porque eu tinha ela anotada aqui, não exatamente da mesma forma, mas como uma questão, que eu vou até riscar ela aqui, passar ela pra frente, como uma questão a ser comentada com vocês. Eu, enquanto colecionador, um dos fatores que principalmente me norteiam é o interesse pela obra, né? Eu sou uma pessoa que vivo aqui no século XXI e uma pessoa que, enfim, tem alguns gostos políticos, sociais, de cunho emocional que me tocam, me movem na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Quando eu encontro alguma obra que fala comigo nesse sentido, né, seja qual for dessas questões que são caras para mim, eu gosto de criar uma relação com isso, né? Então as obras para mim, elas têm uma relação. E aí eu coleciono, eu falo assim, puta, isso é legal. Só que depois desse momento de que eu me aproximei daquela obra, me aproximei daquele artista, existe um fator fundamental que é: quem é essa pessoa no mundo da arte, né? Por que quem é essa pessoa no mundo da arte? Porque independente da minha vontade, essa obra pode valorizar ou desvalorizar. Já que eu estou investindo um dinheiro para ter esse trabalho na minha coleção, eu gostaria de saber se isso tem uma tendência à valorização. Se essa pessoa é um artista sério, se essa pessoa está se projetando de uma forma coerente, se essa pessoa está, enfim, tem um suporte, tem uma galeria, tem outras pessoas que já validaram o trabalho dela e assim por diante. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque a OMA é de fato uma galeria em ascensão, né? Ela é uma galeria proeminente. E a gente tem um trabalho seríssimo por trás dos artistas que eu já falei aqui com vocês, aliás, que eu já falei aqui com vocês em 82 lives, né? Então, as pessoas veem, e se não veem, deveriam ver isso como um ativo muito importante na hora de colecionar um trabalho. Porque você comprar, hoje eu tenho muito mais segurança em afirmar, e não aliás, eu tenho dupla segurança, porque vocês já me conhecem aqui há pelo menos 82
dias, 82 ocasiões, né, que eu não sou uma pessoa arrogante, não sou uma pessoa prepotente, nem nada do tipo, mas hoje eu tenho muita segurança em afirmar, principalmente conhecendo mais do circuito, dos meus pares e tal, que o selo Oma Galeria, né, que a obra que você compra dentro da Oma Galeria, ela tem sim uma tendência de valorização, quiçá maior do que de outras galerias. Porque a gente tem um trabalho muito coeso e a gente projeta, a gente tem essa preocupação em primeiro plano de projetar os nossos artistas para voos maiores. Isso naturalmente vai desdobrar em valorização da obra desse cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tenho aqui colecionadores que eu já vi entrando que compraram a obra do Andrei e pagaram lá atrás 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30 mil reais no trabalho do Andrei. E hoje tem obra do Andrei que a gente já vendeu, por exemplo, a 60 mil reais. Isso é uma construção. Eu trabalho com o Andrei há quase 10 anos, né? Então isso é uma construção. E eu, por exemplo, hoje estava conversando com uma galerista nova-iorquina que eu abri mão de vender as obras do Andrei dentro da Oma e ganhar lá o meu percentual sobre essas obras para vender a obra dele numa coleção, numa exposição individual em Nova York. Porque o que eu vejo em primeiro plano não é o dinheiro. Se eu vender uma obra do Andrei aqui de 60 mil reais, eu fico com 30 e ele fica com 30, em linhas gerais, tá? Mas eu abri mão disso e estou propondo, essa era a discussão, né? Uma discussão de participação, de um share muito menor da obra dele, em torno de 10%, para vender a obra dele lá nos Estados Unidos. Por que eu fiz isso? Porque eu sou idiota? Porque eu não ligo pro dinheiro? Porque eu não quero dinheiro? Eu não preciso mais do dinheiro? Não. Porque eu entendo que para a construção da carreira dele, isso é muito importante. E quem ganha com isso, em primeiro lugar? O Andrei. Quem ganha com isso em segundo lugar? Os colecionadores do Andrei. Né? A obra do Andrei ganha. Então todo mundo que tem a obra do Andrei em casa fica feliz com uma decisão dessa da Oma Galeria. Então todo mundo que compra a obra do Andrei ou que compra a obra de qualquer artista da Oma tem ou deveria ter a segurança de que a gente tem a cabeça orientada para valorização da obra e para valorização da carreira do artista. Vai chegar a hora de eu vender a obra de qualquer um dos artistas da Oma, nós somos em 10 hoje, por 100, 200, 300, 500 mil reais, né? E nessa hora que todo mundo vai ganhar dinheiro substancialmente. Porque hoje eu ficar brigando, não entendam errado, tá? Por 1, por 2, por 5, por 10, isso vai virar aluguel, vai virar salário, vai virar água, vai virar luz, vai virar qualquer coisa. E não vai me deixar mais rico ou mais pobre. Então, a gente precisa, as pessoas, os colecionadores, eles deveriam ter em mente a orientação da galeria. Se a galeria está fazendo de fato esse trabalho direito de projeção do artista e projeção da obra. Por isso, resumindo a história longa, Marcelo, obrigado pela pergunta, comprar na Oma é sim diferente de comprar em outros lugares. O nosso CRM, né? O Caio, por exemplo, tá aí, ele pode falar, ou outros colecionadores que entraram aí pode falar, a experiência que é comprar dentro da Oma. Né? Comprar uma obra é comprar uma obra, mas comprar uma obra dentro da Oma é comprar uma obra e comprar um selo ao mesmo tempo. Né? Isso eu tenho hoje segurança em afirmar. Vamos ver outra pergunta aqui. O maior do Marcelo também. O maior ativo. Pessoal, vamos lá, hein? Motivem-se a fazer perguntas. Não tem pergunta idiota. O Marcelo já mandou pelo menos 3 aqui. Eu quero responder tudo para todos vocês. O maior ativo numa empresa é o funcionário. No mercado de arte, é o artista ou a obra? Boa pergunta, Marcelo. Precisaria pensar um pouco para responder, mas eu acho que é o artista. A gente investe muito no artista, a gente cuida muito do artista, porque um artista bem cuidado, ele vai ter cabeça boa para produzir boas obras, né? Então um artista com uma cabeça boa, um artista focado, um artista, enfim, bem instruído, ele vai ter cabeça para produzir boas obras, então ele não vai fazer uma obra e assim por diante. Então, eu já falei isso aqui para vocês, né? Que eu achava no começo que eu vendia obra, depois eu achava que eu vendia artista, e hoje eu tenho convicção de que eu vendo histórias.
Então, pensando nisso, eu acho que é o artista. Eu apostaria no artista. Vamos para a terceira pergunta. Como se atinge os colecionadores iniciantes, intermediário e experiente? Galeria Advisor Network? Marcelo, naturalmente o seu valor vai atingir o seu público, né? O seu momento de carreira também vai projetar o seu valor e também vai chegar no seu público. Então, todas essas questões, elas vão direcionar o seu posicionamento. Quando eu falo aqui das várias engrenagens do circuito, é você cuidar de todas essas engrenagens que naturalmente vai projetar o seu valor, o seu momento de carreira, a instituição que você vai estar, a exposição que você vai fazer, o advisor que você vai trabalhar e etc, etc, etc. Então, eu diria que você não tem que se preocupar em como atingir esse, aquele ou outro. Você tem que se preocupar em dar conta de todas as engrenagens, que você, por exemplo, é um cara de ação, você é um cara que escuta algumas coisas aqui, em outros lugares e põe em prática. Então você está cuidando da sua rede social, você está cuidando do seu relacionamento, você está cuidando da sua formação, você está cuidando da sua obra, você está cuidando. Naturalmente a sua obra se projeta, a sua obra vai chegar em lugares que você vai se relacionar com colecionadores de N níveis, N perfis. Aliás, acabamos de receber aqui, ó, bem-vindo Rodrigo Terpins, um colecionador, um grande colecionador que virou um amigo. A gente relaciona, a gente transforma essas relações em amizade. É muito legal. E para mim é uma honra ter o Terpins aqui, ter o Rodrigo dentro da live, porque é um cara que tem uma sensibilidade muito grande para colecionismo e tem um apetite muito grande para colecionismo. Como eu não combinei com ele, eu não vou falar. Muito bem, começamos a parte 2 da nossa live. Tivemos um probleminha técnico com o som na primeira, por isso eu optei por encerrar e começar uma nova live. Agora vamos esperar 2 minutinhos até o pessoal entrar novamente. E aí a gente já retoma o nosso tema. Nário, bem-vindo de volta. Gisele, minha mãe tá por aí. Patrícia Malva, bem-vinda. Muito bom, vamos esperar um pouquinho. Ana Bia Beluso, bem-vinda de volta. Thaís Weingartner, Bevia Boni, bem-vindas, bem-vindos. Muito bom, vamos esperar 2 minutinhos, são 9h36. Vamos esperar até as 9h38 para o pessoal, para dar tempo do pessoal voltar aqui. E aí a gente retoma a nossa live. Eu encerrei a primeira live porque estava com problema de áudio. E aqui a gente, enfim, uma pena. Vamos esperar mais 1 minutinho para o pessoal entrar de volta. Isolda, bem-vinda. Rodrigo, bem-vindo de volta. Hugo De Leone, Isis, querida, artista da galeria. Paulo Lapaba, bem-vindo. A gente estava falando de colecionismo. Vou aproveitar os que já entraram para a gente não tomar muito tempo de vocês, não se estender muito por aqui. E aí tinha um comentário, eu não lembro de quem que era o comentário, me ajudem aí, de que o mercado, era essa pergunta que eu ia responder, de que o mercado não valoriza obra de arte. E aí eu discordei da nossa colega, porque o mercado, a gente tem que parar de olhar um pouco com pudor, né, o mercado é o grande vilão. O mercado ele é feito de pessoas, são as pessoas que estão por trás disso, né? E o mercado, ele é um fator muito relevante dentro do circuito de arte, né? Então você, artista, você tem que entender o papel do mercado na sua carreira e trabalhar isso a seu favor. Então, o mercado, ele tem sim uma parcela muito importante no circuito, né? Porque ele é um termômetro do circuito. E isso vai fazer com que novos mercados se abram, com que atice mais o mercado e assim por diante para esse artista. Então, por exemplo, se você tem lá, eu tenho na minha galeria lá, qualquer um dos artistas, o Giovanni, e em algum momento ele está vendendo super bem o trabalho dele.
as pessoas que descobrem ele por N motivos, não importam, eles querem saber se comercialmente esse trabalho funciona também, né? E se eu falo para ele, não, esse trabalho tá aqui há sei lá quantos anos parado. Não, esse trabalho tá aqui de novo. Ainda não vendeu, porque você vê só o mercado. Então quer dizer, isso é um termômetro para dizer se aquele produto ele tem outros tipos de validação, né? Porque se o museu tá aceitando aquela obra dentro do museu, se o crítico, se o jornalista tá falando daquele artista, se o curador tá falando daquele artista, se ele tá saindo lá na mídia, se ele tá trabalhando as residências, se ele tá produzindo coisa nova, se ele tá trabalhando institucionalmente, todo mundo tá vendo isso e são as várias engrenagens que começam a rodar e que ativam a engrenagem do mercado também. E aí se o mercado para esse artista começa a funcionar, naturalmente outras coisas começam a funcionar também, porque o mercado é também uma engrenagem. Então o mercado também valoriza ou também desvaloriza a obra de um artista, mas não por si só. Essa é a grande questão. Eu não lembro quem tinha feito essa pergunta. Se vocês lembrarem, vocês podem me ajudar. E aliás, quem compra a arte, o Rodrigo, se ele se sentir à vontade, ou o Caio, que estava aí, também compra, enfim, pode me dizer se para ele é um fator importante saber se o mercado daquele artista tá legal ou não. Porque no final das contas, aquela obra é um ativo dentro da casa dele, queira ele ou não, tá? Queira ele ou não. E aquilo vai ser, se para fulano, por exemplo, o financeiro não é importante, o investimento, né, em obra não é importante, quando ele morrer, por exemplo, e aquilo ficar para os filhos dele, aquilo vai ser um ativo. Aquilo vai ser uma coisa revendida ou sei lá o quê, e aquilo vai gerar um capital, né? Então melhor que aquele ativo se valorize e assim por diante. E o mercado, para isso, é um termômetro muito importante. Veja bem, eu não estou dizendo aqui pra gente flipar, né? Pra gente trabalhar oferta e demanda, pra gente trabalhar essencialmente com as questões de outros ativos dentro do mercado. Porque, por exemplo, oferta e demanda, para a maioria dos mercados, ela é o único ou um dos principais drivers para a valorização desse ativo, né? Então, por exemplo, agora nós estamos vivendo, não tem a seringa para aplicar a vacina. E aí no leilão X que o Brasil fez, né, que o governo federal fez, a vacina estava com o valor lá em cima. Oferta e demanda, né? Não é porque a vacina melhorou, não é porque a agulha, a seringa lá é de uma qualidade melhor, ou é de um plástico melhor, ou é de uma técnica mais não sei o que lá, ou não tem nada disso aconteceu, né? Ou se isso aconteceu, não foram os fatores fundamentais que levaram o valor dessa seringa, o valor dessa agulha para cima. O que levou o valor dessa agulha para cima foi a oferta e a demanda única e exclusivamente. E no mercado de arte, muita gente cai nessa cilada. Muita gente cai nessa cilada. E aí, o que acontece? O artista tá vendendo bem, o galerista não tem muita noção ou não tem muito cuidado, e o artista se vê ali um pouco ludibriado por uma pequena quantidade de dinheiro e joga o valor dele lá para cima simplesmente porque tem mais gente querendo comprar do que oferta de obra. Muito bem, depois que você atendeu essa demanda, as próximas compras, os próximos níveis, as pessoas vão investigar. Pô, que legal, né? Já tá valendo 50 mil reais esse trabalho, aí 100 mil reais esse trabalho. Em qual coleção que ele tá? Não, ele não tá em coleção nenhuma, ele só era bem conhecido aqui, ele só... não, mas então em qual foi a última individual dele institucional? Não, ele nunca fez individual institucional, as exposições que ele fez... Travou aqui por um segundo. Não, as exposições dele foram tudo aqui na galeria. Quer dizer, as pessoas vão percebendo que tem uma bolha nesse valor, né? E isso é o que mais acontece no mundo da arte, tá? Por isso, mais uma vez, eu afirmo com muita segurança, que quem compra obra dentro da galeria, tá comprando, da OMA Galeria, tá comprando mais do que uma obra de arte, tá comprando também um selo importante, um selo de validação, que muito provavelmente, não é 100%, mas que muito provavelmente vai valorizar o trabalho que está dentro da sua casa, né? E isso é relevante também. Tá fazendo sentido o que a gente tá batendo papo por aqui? Queria comentar outras perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui o que tem
nas perguntas. O que você fala para um colecionador quando ele fala caro, né? Cara, caro e barato é uma coisa relativa, né? As coisas elas têm o valor e você tem que saber que o valor dela é um valor plausível, né? E sei lá, não existe caro e barato. Sinceramente, não existe caro e barato. Ele é muito relativo. Eu não lembro, sinceramente, de ter ouvido de um colecionador tá caro. Ao contrário, eu ouço de colecionadores quando que a obra do fulano vai subir. Quando que a obra do fulano vai subir? Porque a gente tem essa preocupação tanta de segurar a obra dos artistas num patamar acessível e pulverizar isso em boas coleções, com boas instituições, que vai agregar no portfólio dessa pessoa, que por muitas vezes a gente vai segurando ela subvalorizada, né? Para quando você dá um salto, é um salto na hora, é um salto bem dado, é um salto robusto, é um salto assentado em uma plataforma coesa. Então eu sinceramente não lembro de ter escutado que aquilo é caro ou aquilo é barato. Muitas vezes as pessoas falam que dá para o bolso dela ou que não dá para o bolso dela. Mas eu não escuto caro ou barato. É isso, eu não sei. Eu não sei te responder essa pergunta exatamente, Marcelo. Mas eu destacaria todos os atributos que tem a obra do artista que eu estou vendendo, né? Atributos do sentido, poxa, é um trabalho coeso, é uma carreira coesa, é um trabalho institucional forte, né? Tem um trabalho institucional forte por trás desse trabalho. São obras, né, que estão sendo bem cuidadas em tais e tais e tais e tais lugares. O que você está investindo hoje na sua obra, muito provavelmente ela vai valorizar no futuro, independente da sua ação. Então, assim, esse é um valor momentâneo. O que eu posso te dizer, colecionador, é que esse valor nunca vai abaixar. É daqui para cima. Então, se a gente vai fazer alguma negociação, seja lá o que for, é um 10% de desconto, é um 5%, é uma forma de pagamento, sei lá. Mas o valor dessa obra, eu nunca vou tirar essa obra de 30 e vender ela por 20 porque encalhou, né? Eu tiro ela de circulação, eu volto ela para dentro do ateliê do artista e eu volto ela num outro momento com o mesmo valor ou quiçá com o valor corrigido. Porque tem obras de fato que elas têm momentos, né? Então, dentro da galeria, nunca aconteceu de uma obra baixar o valor dela. É sempre dali para cima. Não sei se eu respondi sua pergunta, espero que sim. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Do Tom, qual foi a primeira obra da sua coleção e o que o motivou a comprar? Tom, a primeira obra da minha coleção foram algumas pinturas do Thiago Toys. Foi logo que eu abri a galeria. A exposição do Thiago talvez foi a segunda ou foi a terceira da galeria, e foi uma das exposições mais marcantes para nós. E eu queria aquele momento marcado para mim. Eu queria aquele momento consolidado de alguma forma na minha vida. Eu falei para vocês das minhas motivações aqui, né, para algumas coisas. E, por exemplo, até as minhas tatuagens, né, eu tenho 2 tatuagens e elas significam um momento específico para mim, né? E essa obra teve esse intuito também. Na verdade, não foi uma, foram 4 obras que eu comprei ao mesmo tempo. E eu queria marcar, né, eu queria solidificar na minha memória esse momento. Essa obra está aqui no corredor da minha casa. Aliás, eu estou olhando para ela, eu vou virar a imagem aqui para vocês verem também. Quer ver? Opa, tá opaco aqui. São essas 4 obras aqui, ó, esses 4 trabalhos pretos que estão aqui, né, esses trabalhos aqui, foram os primeiros trabalhos que eu comprei e eles estão à mostra aqui na minha casa. E eles foram comprados com esse intuito de consolidar para mim um momento que eu estava vivendo. Daí para frente eu já nem sei quantos trabalhos eu comprei, adquiri junto com a B, mas é uma coleção bem modesta, principalmente de artistas que eu me relacionei de alguma forma. Vamos lá, que mais? Outra pergunta.
Aposta pode dar certo ou errado. Como você lida com isso e se preserva e preserva o colecionador? Muito boa pergunta, Marcelo, muito boa pergunta. Eu já tive, aliás, eu vou voltar ela aqui para responder. Eu já trabalhei nessa carreira, né, de galerista. Hoje eu tô com 10 artistas e eu trabalhei também com o Henrique Rien, eu trabalhei com o Henrique Belotti, eu trabalhei com o Kim, com o Felipe Bertarelli e acho que só. Eu trabalhei com mais 4 artistas que eu não trabalho mais, por N motivos, tá? Não é porque a obra ficou pior ou melhor, não especulem porque não é isso. Basicamente, foi porque os momentos de carreira estavam distintos e aí a gente decidiu, com uma grande amizade, com um grande profissionalismo, separar as trajetórias, né? Mas eu trabalhei com esses 4 artistas, além dos 10 artistas que eu trabalhei hoje. Eu tenho muita precaução, muito cuidado em escolher um artista para trabalhar na galeria, exatamente por conta disso. Porque eu quero dar a maior segurança, a despeito do que o colecionador, que é importante para o colecionador, de que o que ele está apostando em mim, do que ele está comprando esse jovem artista, de que isso vai ter alguma valorização futura, seja uma valorização material, né, rendimento financeiro, seja uma valorização imaterial, se o cara não quiser transformar isso em dinheiro, né, dele ter um marco simbólico dentro da casa dele, né, dele olhar para aquilo e falar assim, cara, isso ganhou uma projeção fora daqui, isso fala para outras pessoas numa grandeza que me dá um orgulho ter isso dentro da minha casa, né? Então, eu tomo muito cuidado para dar esse passo com outros artistas, né? Esse compromisso de vender as obras de outros artistas, porque eu tenho a responsabilidade com o colecionador por outro lado, né? Então, por exemplo, e já aconteceu, por exemplo, com o trabalho, essas 4 pessoas que eu falei, hoje elas não trabalham com nenhuma outra galeria. E isso acaba tornando a vida delas um pouco mais difícil. Por que isso? Vocês artistas que estão aqui assistindo, vocês sabem o que vocês já têm que produzir para ter ainda que se preocupar com os bastidores da sua vida, né? Com a parte comercial, por exemplo, da sua vida. Então, tornar essa circulação de obras mais difícil, muitas vezes fecha o mercado para o artista e acaba que aquilo não vai, né? não decola para um outro patamar. Por isso eu ressalto muito para o colecionador que está comprando dentro da galeria, que aquilo seja relevante para ele, sobretudo, né? Eu pergunto muito para as pessoas, por que você está comprando a obra dentro da galeria? Porque você gostou disso? Porque isso diz alguma coisa para você? Ou porque você está comprando uma aposta? Porque muitas vezes se a pessoa fala para mim, eu estou comprando uma aposta, eu estou comprando um investimento, muitas vezes eu posso inverter a ideia dele. Eu posso falar assim, ó, se é um investimento, então vai para lá, porque para lá eu estou dizendo, meu faro diz que vai acontecer alguma coisa mais rápido, né? E se a pessoa tá dizendo e se a pessoa tá dizendo porque eu gosto, aí, cara, eu apoio irrestritamente a compra dela. Se as pessoas dizem pra mim, cara, eu quero aprender a colecionar, eu quero da mesma forma que pra mim as obras do Thiago dizem respeito a um momento específico e a pessoa quer marcar aquele momento como uma primeira compra, aquilo não tem valor comercial. Principalmente porque se for a primeira compra do cara, ele tá gastando 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais. E não é um valor, embora seja um valor, não é um valor que vai mudar a vida dele, né? Então, isso é uma questão que é cara para mim e eu trato com muito cuidado perante o colecionador, né? Então, para que você está comprando? Como que eu lido com isso, né? Qual que é a intenção do colecionador? É investimento? Opa, então vai nesse caminho. É paixão? Então vai nesse caminho. Então vai naquele caminho. E ser muito transparente nisso, né? Eu nunca recebi uma reclamação de um colecionador dizendo que, olha, comprei
na galeria e me frustrei por N fator, e por isso eu quero devolver o trabalho, por isso eu quero revender o trabalho. Os trabalhos que eu já revendi dentro da galeria, e eu já revendi um trabalho 3 vezes dentro da galeria, foi o meu recorde, vamos chamar assim, era porque a pessoa estava investindo num trabalho maior, era porque a pessoa estava trocando um trabalho dentro da casa dela. Então, olha, eu tenho uma escultura e agora eu queria uma obra de parede assim, assim, assado, então ele levava para substituir e assim por diante. Então, isso me é muito caro. E é um tema, né, sério, né? Eu vou contar uma história para vocês, eu adoro contar história. Thaís Hilal, bem-vinda, colega de profissão, galerista também, muito bom tê-la por aqui, bem-vinda. Aliás, com o Andrei aconteceu também, eu não sei se o Andrei tá aí, ele pode comentar isso. Eu conheci o Andrei em uma feira, ele trabalhava com uma outra galeria, ele trabalhava com a CAS, que é uma galeria que não existe mais. E aí eu conheci o trabalho do André e eu fiquei encantado. Eu falei, cara, isso é um bicho de 7 cabeças, velho. Isso é uma coisa de outro mundo, isso é muito legal, a cabeça dessa pessoa e tal. E comecei a pesquisar, namorar, ir atrás, fui visitar a galeria depois da feira e etc, etc e tal. E aí comecei a ver que por trás daquela obra tinha muito mais coisa, né? E tal, e tal, e tal. E ele trabalhava ainda com essa galeria e eu entrei em contato com os responsáveis pela galeria, que era o Jordans e que era... E era o Vinícius, e aí falei com eles, falei, olha, eu tenho interesse de fazer uma exposição desse seu artista aqui na minha galeria, né? A gente acerta aí um share, eu nem lembro, porque isso deve ter sido 2014, alguma coisa do tipo. A gente acerta aí uma divisão entre nós, mas eu queria fazer uma exposição individual dele lá, mostrar pro meu público, etc, etc. E aí fizemos a exposição, e eu vendi naquela época, sei lá, a exposição devia ter, vou chutar, hein, uns 10 trabalhos, né? E eu vendi 3 trabalhos, por exemplo. Vendi 3 de 10 trabalhos da exposição. E muito bem, passado o tempo que era o nosso combinado ali, né? Passa a exposição, eu ainda fico com as obras mais uns 2, 3 meses. Devolvi as obras para a galeria dele. E a galeria dele estava trabalhando com ele em feiras e etc, etc e tal. E aí um belo dia, eu tô aqui em São Bernardo, tal, trabalhando e me toca o telefone e era um colecionador, né, da galeria. E aí ele, puto, pô, te mandei a imagem aí, como é que vocês deixam o trabalho dele no chão, o trabalho do André no chão, no meio de uma feira, pô, que falta de educação com o trabalho, e não sei o que lá, isso denigre super a imagem do artista. E aí eu, pô, olhei pro celular assim, falei, meu, o que você tá falando? Nem em feira eu tô, não sei nem... Né? Lógico, eu não falei assim pro colecionador, mas não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí o que aconteceu? O cara era colecionador do André, tinha comprado a obra comigo, e ele tava passando na frente da galeria, que era a galeria que representava o André, e naquele momento a obra do André estava apoiada no chão, por algum motivo, ou porque ela tinha sido vendida, o cara tava trocando, ou porque, sei lá, por qualquer que foi o motivo, aquela obra tava no chão. E aí o cara ficou puto, falou, pô, é uma feira, é um lugar onde se deve apresentar da melhor forma, porque tá todo mundo ali olhando, né? As feiras no Brasil ainda tem uma relevância muito grande, e o cara me ligou puto. E era uma coisa que absolutamente não estava no meu controle. O que eu fiz foi ligar pro André, comentar com ele, né? E aí depois de entender o assunto, esclarecer com o colecionador. Então, de fato, é uma coisa que tem uma responsabilidade aí. Deixa eu ver outras perguntas aqui do pessoal. Você vê as redes sociais do Bruno, você vê as redes sociais hoje em dia como uma ferramenta fortíssima de recrutar artistas promissores? Sim, né? Eu acho que é uma porta de entrada, é uma forma de você apresentar o seu trabalho também como N outras formas, mas não é uma ferramenta fortíssima não, é uma ferramenta, é mais uma ferramenta, assim como você fazer uma grande exposição institucional, né? Uma boa, vou falar uma boa, não uma grande, uma boa exposição institucional, também é uma ferramenta fortíssima. Você participar de um salão e apresentar um trabalho muito bom, também é uma ferramenta fortíssima. Você mandar um portfólio para uma galeria de uma forma coesa, preocupado com a galeria, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, também é uma ferramenta fortíssima. Você ter textos, você ter entradas em coleções, instituições, etc., premiações, também são ferramentas fortíssimas. No final das contas, o que é a ferramenta fortíssima? É você
girar todas as engrenagens ou a maioria das engrenagens que você consegue girar como artista sozinho. Não é uma engrenagem só que vai fazer verão. Isso é o que eu penso, tá? Boa pergunta, viu, Bruno? Boa pergunta. Outra pergunta aqui do Marcelo. Como galerista, como você lida com o colecionador que compra emocionalmente e por investimento? Cara, da mesma forma que eu lido com qualquer outro colecionador. As pessoas têm motivos diferentes para comprar e não sou eu, não é o meu papel julgar se aquela decisão do cara está sendo bem tomada ou não. Eu nunca vivi, né, por exemplo, uma situação onde eu tô vendo o cara vender, hipotecar a casa dele para comprar uma obra de arte emocionalmente, e aí eu não deixaria uma pessoa fazer alguma coisa dessa. Mas não é o caso, longe disso, né? Então as pessoas que tomam esse tipo de decisão dentro da galeria são decisões, ainda que emocionais, são decisões super coesas, né? Então não é uma coisa que, eu isso, eu aquilo, eu outro. Lógico que o dinheiro de todo mundo é igual, mas quando a gente vende para uma pessoa que gosta do trabalho, né? Que nem eu já fiz inúmeras vendas, ou algumas vendas para o Rodrigo Terpins, algumas vendas para o Caio que tá aí, e eu sei que são pessoas que verdadeiramente se relacionam com a coisa, que gostam da coisa, é muito legal, sabe? É muito legal. A pessoa, eu faço isso quando as pessoas visitam minha casa. Eu não sei se alguém que tá aí assistindo, dentre o pessoal que tá aí, já visitou a minha casa, mas a minha casa e a da B, mas a gente, faz tour pela casa. Vamos conhecer as obras novas, vem conhecer a última obra que eu comprei. E aí eu venho contar, e eu sei que o Rodrigo faz isso, eu sei que o Caio faz isso, tem prazer melhor do que esse, né? Então quando a gente faz uma venda dessa, né, desse tipo, para pessoas que vão ter prazer de mostrar isso na casa deles, a gente compartilha com o artista e fala, cara, fiz uma venda muito legal hoje para uma pessoa assim, para uma pessoa assado. Por exemplo, eu fiz uma venda dia 24 de dezembro para uma pessoa que estava super empolgada em ter um trabalho dentro da casa dela, porque ela ia fazer uma recepção para a família de Natal. Quer coisa mais legal do que o cara comprar o trabalho e falar assim, cara, eu sempre namorei o trabalho desse artista, e eu ensaiava muito, é um valor considerável a obra que ele comprou, e eu ensaiava muito, mas agora eu vou receber as pessoas na minha casa e eu queria tê-lo aqui, e aí por isso assim assado. Cara, dia 24 de dezembro eu tava levando obra para emoldurar, porque no caso ele comprou 3 peças, uma pintura, 2 gravuras, e eu tava levando obra para emoldurar, tava indo eu mesmo instalar a obra na casa do cara, que não é nada maior ou menor, porque era importante para a pessoa. E eu comprei super a ideia dele. Eu tinha um monte de coisa para fazer no dia 24, mas, cara, tinha prazer maior do que saber que ele ia receber família, ou sei lá quem que ele ia receber dentro da casa dele, e que ele ia falar daquilo, que ele ia mostrar aquilo com um prazer, com uma paixão para ele. Falei, cara, esse cara precisa ter o trabalho dentro da casa dele antes do dia 25, ponto. Né? E eu fiz o que eu pude e deu super certo. E ele ficou super agradecido porque aquilo era caro, né? Aquilo era importante para ele. Legal demais, sabe? Legal demais isso acontecer. Eu podia ter falado, meu amigo, me liga dia 5 de janeiro, me liga dia 8, dia 13, qualquer dia de janeiro, sei lá, que eu te conto aí, que eu te mostro aí. Então, enfim, não é o... enfim, eu não lido diferente com um e com o outro, né? Na verdade, as pessoas... Aliás, talvez tenha, né, alguma diferença. As pessoas que compram com emoção, as pessoas que se envolvem com o trabalho, acabam se envolvendo comigo da mesma forma e acabam se envolvendo com a galeria, né? É o que eu falo do artista... do colecionador virar amigo, né? Porque a gente senta pra tomar cerveja e conversar daquilo. A gente senta pra bater papo, a gente se encontra num café e conversa sobre, e o cara vê alguma coisa na rede social, ele printa e me manda, a gente cria uma relação sobre, né? Vira uma coisa para além
da coisa comercial. Eu não vou encontrar o Caio, por exemplo, só para vender obra de arte para ele. Eu não vou encontrar o Rodrigo, por exemplo, só para vender obra de arte para ele. Né? Então isso são coisas que, enfim, que são muito bacanas e que as pessoas que se relacionam emocionalmente com o que a gente está fazendo, enfim, acaba tendo uma relação emocional com a gente também. Vou colocar o easter egg de gorrinho no print. O que vocês estão falando? O Tom já deve estar... Ah, tá. O Tom e o Marcelo já estão na disputa pela hashtag. Já entendi, porque já são 10 horas, já tá dando 1 hora de live. E eles já são macaco velho, eles já são veiaco das nossas lives, né? Hashtag veiaco. E eles já estão brigando pela hashtag. Aí o Tom propôs aqui Tomás Noel e o Marcelo propôs celular novo pro Tomás. Muito bom. Eu gosto da hashtag celular novo pro Tomás. Vou ver se alguém se comove com essa hashtag e manda o celular aqui. A gente põe uma hashtag celular novo pro Tomás, uma hashtag embaixo com o endereço. Avenida tal, número tal, apartamento tal, bairro tal, cidade tal, CEP. E aí vocês se motivam para já mandar o celular novo. Que mais, gente? Que mais que tem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no inbox. Roger, o print é a porta de entrada para obras mais pesadas? Roger, qual que é a pegada do print, né? O print é uma obra acessível. Então, para o início de colecionismo, o print é uma super oportunidade, né? Mas obra boa é obra boa, né? Então, por exemplo, eu já fiz lá atrás, o Clube de Colecionadores, eu fiz as primeiras edições do clube com edições de print, com edições de tiragem. Porque eu falava, é barato, é isso, é aquilo, então vai rolar e tal. E no final eu comecei a perceber que não. Porque, pensa comigo, Roger. Você tem um print, né? E eu conheço um pouco o seu trabalho, conheci você. O Roger foi um dos caras que ganhou aí a consultoria grátis do fim do ano, né? Aquela maluquice que eu inventei aqui quando eu tava puto. Pensa comigo, você pode fazer um print que você vai gastar, vamos supor, você desenvolveu lá uma serigrafia, por exemplo. E aí essa serigrafia que você desenvolveu, ela vai custar... É uma serigrafia de bastante cores, né? E você vai imprimir 100 cópias, tá? Uma serigrafia relativamente grande, você vai imprimir 100 cópias, ela vai custar 5 mil reais para você fazer. 5 mil reais dividido por 100 cópias vai dar quanto? 50 reais cada cópia? É isso, vai dar 50 reais cada cópia. Vamos supor que você... Eu vou fazer uma outra conta. Vamos supor que você imprimiu 200 cópias e aí você gastou 5 mil reais. Você gastou 25 reais por cópia, que é um valor barato. Se você vender essa serigrafia grande, uma serigrafia de 60 por 80, assim, ou uma serigrafia de, sei lá, 60 por 50, não sei. Você gastou 25 reais, você vai vender ela por 60 reais. Você vai vender ela por 50 reais, você vai vender pelo dobro. Pô, você vai ganhar uma grana legal e 50 reais todo mundo tem para comprar. E aí você pode vender por 100 reais a sua serigrafia. Olha que legal, você vai ganhar 3 vezes o valor. Você vai vender uma serigrafia de 50, né, que você gastou 25, você vai vender por 100 reais. É um valor super acessível, porque você vai parcelar para o seu colega. E em 2 parcelas de 50 reais ele vai poder comprar, ou em 3 parcelas de 30 reais ele vai poder comprar. E aí você vai ficar feliz, o seu colega vai ficar feliz também, o comprador lá vai ficar feliz também. Mas essa serigrafia ela tem um valor, né? Ela tem um valor imaterial. É uma obra com uma tiragem de 200 cópias, é uma obra que é uma serigrafia, que você não pôs tanto a mão nesse trabalho, a não ser para assinar e numerar ele, né? É um trabalho que tem lá os seus prós e contras. Quanto custa, agora eu vou te fazer uma pergunta, quanto custa para você produzir, por exemplo, 10 pinturas? 10 pinturas de um tamanho relativamente pequeno, né? Vamos supor que você produz ali uma pintura pintores aí me ajudam. Quanto custa uma tela? De uma qualidade razoável, não precisa ser a última, né? Não precisa ser a última, né? O linho, numa madeira não sei o que lá, Não, você está começando, você está comprando ainda um algodão tal, você mesmo vai fazer o tratamento desse algodão,
né? A madeira é um cedrinho, é sei lá, uma madeira mais simples também, ó. Entrou aí a Galeria Mil, que também tem uma molduraria, também pode me ajudar com essas coisas que eu tô falando. E aí você vai pagar nessa tela, vamos supor, você vai pagar R$50 nesse chassi, né? Um chassi de 40 por 40, por exemplo. Olha lá, aqui em Campo Grande eu pago R$160 uma média. Então tá bom, aqui em São Paulo, uma bem sem vergonha, você consegue pagar até R$30, Tom. Você consegue pagar R$50. Uma de 40 por 40. Quanto custa aí uma tela de 40 por 40 chassi e a lona, né? Uma lona normal, tá? Não uma lona muito cara. Olha lá, Janice falou R$30. Porra, 2 por 2, isso é gigante. Olha lá, R$40, R$50. Cara, é barato, né? E aí, quanto com tubos de tinta lá, quanto que você gasta de tinta para fazer uma tela, né? Se você usa acrílico ou se você usa... Eu vou chutar aqui que você gaste mais, ó lá, R$120 custa uma tela dessa. Ele tá em Balneário Camboriú, né? Então, talvez por isso seja um pouquinho mais caro. Ó, o Marcelo tá dizendo no Rio R$35, é um terço do preço. Enfim, aqui em Ribeirão Preto R$30, por exemplo. Então vamos lá. Vamos supor que você gaste mais R$50 de material para isso, tá? E você não gasta, tá? Eu vou dizer que você não gasta porque você você vai fazer uma compra de R$500 lá na casa do artista ou de, sei lá, de R$1.000 na casa do artista. Pô, você vai produzir uma tonelada de obra com esse material. Uma tonelada assim, né? Modo de dizer. Mas você vai produzir bastante coisa com isso, né? Então, para produzir uma obra de 40 por 40, vamos supor que você vai gastar R$50 na moldura e mais R$50 na sua tela. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. O que vale a pena? Você gastou R$100, tá? Olha lá, material total 40 por 40, 60, por exemplo. R$60 mais 50, para arredondar, você vai gastar R$50 na sua tela. R$100 na sua tela. Uma tela de 40 por 40, né, que é uma tela razoável, pô, não dá para você me vender por menos, tô falando de uma pintura, não vai precisar de moldura, vamos pensar que não vai precisar de moldura, não dá para você vender por menos de 500, sabe? Não dá para você vender por menos de 600, 700, R$800, sabe? É um trabalho que, pô, você vai levar não sei quanto tempo para fazer. Então, assim, perto de 800, R$900, independente da sua fase, é uma pintura única, sabe? É de 500 a R$800, não dá pra vender uma pintura única por menos de R$500. Tô falando de um artista que começou ontem, pra vender pro pai dele, sabe? Pra vender pra mãe dele. E o que vale a pena, né? Você fez um print lá que você gastou 25 pra vender por 100, ou vale a pena você fazer um trabalho que é muito mais nobre, que é muito mais direcionado para uma pessoa e vender faz um preço, eu quero vender por 400, eu quero vender por 300, eu quero vender... Mas as pessoas que comprarem, elas vão comprar a dedo. Você fez uma brincadeira com drogas mais pesadas, o impacto da pessoa comprar uma pintura única sua é diferente do impacto do cara comprar uma serigrafia sua, né? Então, se você está pensando em porta de entrada para drogas mais pesadas, qual droga que vai viciar mais esse cara? É uma serigrafia que ele gastou R$100 e que talvez ele nem lembre quanto que ele pagou na serigrafia daqui a pouco porque foi muito barato? Ou é uma pintura que ele gastou um pouquinho mais, né? Ela custa lá seus 600, 700, mas para vender para esse cara, você fez aquela condição X, aquela condição Y, e que o cara também fez um esforço maior para ter. Quer dizer, essa droga, ela é muito mais potente do que a outra. Eu penso dessa forma, não sei se faz sentido para vocês, ainda que eu faça de vez em quando algumas serigrafias. Mas as serigrafias, elas só são mais baratas pela tiragem. Porque se um dia o Melim, por exemplo, que trabalha muito com serigrafia, fizer alguma serigrafia que ele fizer uma tiragem de 5 peças, de 3, ela vai custar caro, como custa a obra dele, né? Então, talvez essa seja a reflexão que eu deixo aí. Acho que eu respondi a pergunta do Roger.
Johanna, queridíssima artista, quando volta o Clube de Colecionadores de Performance? Dia 29, Johanna, dia 29 volta. A gente vai fazer o anúncio de novo, né, do clube, porque a gente vai fazer uma edição estendida aí do Clube de Colecionadores de 2020, já que 2020 foi esse caos, e a gente vai oferecer novamente essa edição do clube. A gente não teve tanta possibilidade, né, de veicular essa edição que ficou, modéstia à parte, ficou muito legal. Ficou muito, muito, muito legal. A gente fez um videobox, que eu tenho ele aqui. Ele tá ali em cima. Hoje eu tô mostrando minha casa, né, ó. Ele tá ali em cima, ele tá desligado por motivos óbvios, né? Mas ele tá ali, aquele videobox tem 5 vídeos de 5 performers diferentes. E a gente vende dentro do clube. Há um preço, olha, por exemplo, a gente estava falando de drogas mais leves para drogas mais pesadas, né? Há um valor de, se não me engano, R$200 ou R$240 por mês, eu não me lembro ao certo. Acho que é R$200 por mês, ao longo de um ano. R$2.400, 5 trabalhos. Dá R$450 por trabalho, de artistas, por exemplo, como Renan Marcondes, que é um artista representado pela galeria, que tem 1 tonelada de prêmio. Aliás, aconselho vocês a seguirem o Renan Marcondes, acho que é Renan C. Marcondes, o arroba dele, alguma coisa assim. Ele tá fazendo umas postagens sobre performance na rede dele, sensacional, sensacional. Para trabalhar redes sociais, olhem as últimas 2 ou 3 postagens do Renan Marcondes. Aconselho de novo, sigam ele lá. Que mais? Então volta aí no final de janeiro. E aliás, Johanna, você deixou uma bola pingando para um outro tema que eu tinha anotado aqui, que era como iniciar, algumas formas de você iniciar a sua coleção. Porque você, né, colecionador que tem intenção disso, você fala, cara, tá bom, mas eu compro um primeiro trabalho, mas eu compro um segundo, mas eu compro o clube de colecionadores, e não tô falando porque tem o da OMA, porque tem vários, tem clube do MAN, tem clube da Pina, tem uma série de clubes de colecionadores por aí, outras galerias também têm seus clubes de colecionadores. Ele é uma oportunidade de você fazer um investimento relativamente baixo, por exemplo, no caso da OMA, R$200 por mês, e você vai receber 5 obras ao longo do ano. Você vai ter a oportunidade, em 5 momentos no ano, de ir até a galeria para retirar o seu trabalho, né? E nessas 5 oportunidades, você vai começar a criar interlocuções com o artista, com a galeria, com outros colecionadores. É um evento exclusivo para os colecionadores. E isso começa a te mostrar o que é viver a compra da obra de arte, que tem outros fatores, né? Por exemplo, eu não comprei por causa da projeção social, mas você vai conhecer pessoas novas. Você vai lá nesses 5 edições, por exemplo, nesses 5 momentos, você vai lá buscar a sua obra, você vai tomar uma cerveja com a gente, vai tomar um prosecco com a gente e vai conhecer pessoas interessantes. Você vai conhecer pessoas que você não vai gostar também, não tem problema nenhum, mas são pessoas novas. É uma puta oportunidade de falar sobre um tema que não é um tema cotidiano para nós, né? Uma pessoa é lá do mercado financeiro, o outro é, sei lá o que, arquiteto, o outro é não sei o que, e todas essas pessoas estão comprando arte. Por quê? Né? Você vai tomar uma cerveja com o seu colega ali dentro da galeria e vai falar assim, opa, que legal, você faz parte do clube também. Por que você comprou? Por que você entrou no clube? E aí você vai começar a perceber interesses que não eram os seus, mas que vão fazer muito sentido para você e que não tem problema nenhum eles tornarem também o seu interesse, né? Então isso é uma coisa muito legal, muito legal. Marcelo tá brincando aí. Comprem antes que tenha fila de espera na OMA. Marcelo, você sabe que a gente já tem, graças às deusas e deuses aí, a gente já tem espera para compra de alguns trabalhos. E tem briga, né? E tem chateação para compra de alguns trabalhos, porque as pessoas vêm muitas vezes pelo Instagram de né, do artista, e aí quando entra em contato com a galeria, o trabalho já foi vendido. Então, puta, é muito curioso isso aí, é muito maluco. Eu já tive problema, por exemplo, judicial de venda de obra, acho que eu já contei aqui pra vocês, da pessoa querer ter o direito de comprar a obra primeiro do que os outros, e uma maluquice aí, enfim. E que, enfim,
é um bom problema para se administrar. Pior seria se a gente não tivesse um monte de obra lá dentro e ninguém para vender. Que mais, pessoal? 10h20 quase. Eu queria encerrar aqui os nossos assuntos. Eu tinha algumas outras coisas para falar, mas já estamos 1h20 aqui batendo papo. Últimas perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Deixa eu ver os comentários de vocês. Tomás, semana que vem já posso visitar a galeria e tomar todinho de cada dia. Pelo amor de Deus, só me faltava essa. O Tom tá vindo para São Paulo, olha que legal. Isso é uma boa notícia. Mas ele vir tomar todinho comigo na galeria é brincadeira, né? É brincadeira. Será muito bem-vindo, viu, Tom? Avisa aí, porque a gente tá trabalhando só de segunda e terça na galeria. Então, eventualmente, o dia que você quiser dar uma passada por aqui, pode ser que não estejamos na galeria. Então, avisa, mas vai ser muito legal te receber. Leilão, cara. Puta, leilão é muito peculiar, meu. Aconselho vocês a lerem um livro que chama 7 Dias no Mundo da Arte. Da Sarah Thornton, se não me engano. 7 Dias no Mundo da Arte. Lá tem um capítulo especial sobre leilão. E eles falam dessa organização dos leilões, e vocês falaram aí de especulação de mercado, de especulações que são feitas nas antessalas dos leilões. Cara, muito legal, muito legal ler e saber do que acontece, porque é demais. Que mais? Roger, a lista dos selecionados no laboratório saiu hoje em algum lugar? Roger, vocês receberam um e-mail. Cada uma das pessoas que se inscreveu recebeu um e-mail nosso hoje. Se não recebeu, vai receber ainda, porque ainda tem 1h40 aqui. Eu vou desligar essa live e vou perguntar pro pessoal. Porque hoje, na nossa reunião diária, eu falei com a Letícia e a Letícia estava incumbida dessa atividade. Então ela escreveu para 5 novos selecionados, para 2 suplentes, se não me engano, tiveram 2 suplentes e os demais não foram selecionados. E se não me engano aqui, ó, acho que nessa live aqui tem gente que foi selecionada, tem gente que ficou em suplente, então tem gente que tem informação aí que merece receber, viu? Vamos lá, que mais? Combinado provavelmente na terça, beleza, Tom? Todinho na uma galeria, ó, mais uma hashtag aí. Qual vai ser a hashtag da nossa live? Como é que é? Apple nota ao Tomás? Ou celular novo pro Tominhas? Ou Todinho na uma galeria? Qual que vai ser a hashtag da nossa live? E aí eu vou responder 2 perguntas. Diego Rufino recebeu o e-mail. Ô, Diego, que cara é essa, bicho? A Thaís, os preços das artes para salões são diferentes das galerias? Thaís, eu sou uma pessoa que aconselho, não é muito tema da nossa live, mas eu aconselho os artistas porem preços bastante acessíveis nos salões, porque o salão de arte, os salões que tem aquisição, tá? Para você favorecer a aquisição. Aliás, a aquisição institucional ela é muito importante. Então, pensando nisso, eu sempre recomendo artistas a colocarem um preço bastante sedutor, mais respeitoso, lógico, não vai por R$32 a sua obra, que eu te mato, no caso dos salões. Boa pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Olha, Jenis Barcelar, como o Lab de Artes Visuais ajuda novos artistas? Jenis, tem uma live só sobre isso. Eu não vou começar esse assunto agora porque, puta, tem muito assunto nisso, mas ajuda muito. Tem muitos nomes muito legais que hoje estão surfando uma onda super bacana que passaram pelo laboratório. Não só o da OMA, né? Incluindo laboratórios. O que eu aconselho para os colecionadores aqui? Cara, comprem arte, velho. Comprar arte é um prazer sobrenatural. Comprar arte é um prazer muito... Eu não estava conseguindo remover a resposta.
se eu tiver que dar uma dica pra alguém é essa, né? Comprem arte, né? Eu tô comentando a fala do Marcelo aqui. O que você aconselha pros colecionadores aqui? Comprar arte, cara, é demais. Carinha que fiquei surpreso e feliz demais. Boa! Você ficou emocionado. Agora sim, gostei da carinha. Que mais? Isolda, minha querida, deixei o seu comentário por último. A Isolda é uma artista que eu conheci aqui pela live e que tem um trabalho que me tocou particularmente muito e eu decidi comprar um trabalho dela. A Isolda falou pra mim, não, Tomás, eu faço questão de te presentear com o trabalho. Eu falei, não, senhora, eu faço questão de comprar o trabalho, porque afinal de contas eu vendo obra de arte, então eu não gosto muito de ganhar obra de arte, né? Lógico que gosto, é uma besteira, mas como eu fui atrás da Isolda, eu fiz questão de comprar o trabalho dela pelo preço que ela... Eu nem lembro se a gente negociou, embora eu seja chato, mas pelo preço que ela tinha colocado lá. Não posso deixar de passar, amanhã é o dia do Senhor do Bonfim. Este ano não haverá a calorosa procissão até a Sagrada Coluna, nem a lavagem da igreja. Para um bem maior. Axé. Axé, Isolda. Eu comprei uma fotografia da Isolda, uma fotografia aérea da lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, que para mim retrata muito o que é a Bahia, muito o que é o povo baiano e o povo brasileiro, sobretudo. E eu tenho um afeto muito grande pela Bahia, eu tenho um afeto muito grande pelo norte, pelo nordeste desse país. Ainda não conheço outras regiões, né? Algumas outras regiões eu ainda não conheço, mas foi uma forma para mim também de consolidar esse sentimento que eu tenho por esse povo que é tão caro, tão rico. Eu tinha recém voltado de uma viagem para Salvador, recém voltado de uma viagem para... Ai, me fugiu o nome agora. No Ceará, no interior do Ceará. Poxa, como é que eu dou? Me ajudem aí, pessoal. O Padim Cício, da onde que é? Não lembro. Me fugiu agora o nome. E aí, na Fundação Casagrande. E aí, putz, foi demais. Pra mim foi muito rico. Juazeiro, obrigado, Nário, obrigado, Juazeiro. E aí eu fui para Juazeiro do Norte, fui para outras cidades ali também, e foi uma experiência assim que mudou a minha vida, E aí por isso eu quis talvez consolidar para sempre ali. É uma obra que eu tenho na sala de casa, não tem como não ver. O Marcelo falou tour pela casa do Tô e da B. Talvez esteja aí um dia eu faça um tour aqui para mostrar, um outro dia que eu falar sobre colecionismo, eu ando aqui pela casa para mostrar as obras que eu tenho para vocês. Que mais? Deixa eu ver os últimos comentários. Galeristas e artistas. Dica para os artistas que estão começando? Puta do Dink, muito tarde para eu começar a falar. Nós estamos encerrando aqui. Tomás, sobre portfólios, qual o número de obras legal? Tem uma live aí sobre portfólios, dá pra você ver lá no nosso YouTube. O que você acha de comprar obras de artistas internacionais? Acho boa. Negociamos, bom, Isolda. Tem que valorizar o nosso dinheiro, é isso aí. Eu valorizar meu dinheiro, você valorizar seu trabalho, é isso aí, foi boa. Eu não lembrava mais. Eu paguei direitinho, Isolda? Também não lembro, viu? Tem uma live sobre isso, exato, portfólio. Sobre portfólio digital funciona bem? Funciona, Lê. Minibio, o currículo também tá no canal, legal, Juazeiro. Hashtag da nossa live, faz um tour com o canal Life by Luffy. Ixi, Lucas, não peguei a... Paguei. Não peguei a referência aí, viajei no seu comentário. Muito bem, pessoal, agora nós já estamos batendo papo, eu vou parar de tomar o tempo de vocês. Obrigado por estarem comigo mais 1h30 no nosso papo de toda quarta-feira. Eu acabei fugindo um pouco do roteiro com as perguntas de vocês, mas quando vem as perguntas de vocês é sinal de que tem interação, é sinal de que
o exercício aí, a fala tá fazendo sentido para cada um. A gente fez uma programação muito legal de lives para esse ano. Ontem a gente estava falando sobre isso. Tomás compra um céu novo. Vamos mais simples. Celular novo pro Tominhas, pode ser? Celular novo pro Tominhas. É um canal sobre residências das pessoas, é bem interessante. Ah, boa, obrigado Tom, obrigado por me situar. Foto do print, celular novo. Não dá pra eu mostrar o celular porque meu celular tá passando aqui, ó. Celular novo pro Tominhas. Então foto pro print, podem dar o print aí. Postem lá com a hashtag celular novo pro Tominhas. Eu vou compartilhar, só quem tá na nossa live. Eu tô pensando, sabe da gente fazer o quê? Da gente fazer umas trollagens com algumas pessoas em alguns dias aqui, para as pessoas perceberem que rolou um movimento, que eles foram citados. E aí eles terem que assistir a nossa live para entender o que aconteceu. Por exemplo, gostei, esquece essa hashtag. E a hashtag da live de hoje vai ser: o Renan vai ter que assistir. O Renan vai ter que assistir, ó. O Renan não tá online. Eu vou ver se o Renan tá online. Deixa eu ver se o Renan tá online aqui, ó. O Renan, a Isis está online, o Ricardo, deixa eu ver se o Renan... O Nário, da galeria tá a Isis e o Nário. Como o Renan não tá online, a trollagem vai ser com o Renan. Então, a hashtag da nossa live, sobe a hashtag aí, Tom, Marcelo, Thaís, me ajudem. A hashtag vai ser: o Renan vai ter que assistir. E aí vocês vão marcar o Renan nessa postagem. O Renan vai ter que assistir. Aí vocês marquem o Tom, pois aí o arroba do Renan, que é... E como a gente falou do Renan só no final da live, ele vai ter que assistir mesmo, porque ele não vai entender nada. E aí cada semana a gente vai mandar alguém assistir a nossa live só porque não estava assistindo ao vivo. A Isis já tá rachando aí. Tá vendo, Isis? O dia que você perceber que você foi a escolhida, tá? É porque você não estava aqui ao vivo com a gente. Beleza, gente? Brincadeiras à parte, o Renan vai ter que assistir a nossa live. Espero que vocês tenham dado o print. Marquem a galeria, me marquem o Renan, que nós vamos compartilhar e o Renan vai ter que assistir a nossa live, tá bom? Valeu! Quando o Tom faltar, ó, já espera, viu, Tom? Quando o Tom faltar, quando o Marcelo faltar, quando a Thaís faltar, quando os velhacos da nossa live aqui, a Virgínia, quando os velhacos da nossa Isolda, quando esse pessoal faltar, eles estão fritos. Beleza? Combinado? Valeu, gente. Obrigado por tudo. Parabéns pro Caramelo, mais ativo que nunca. É isso aí, ó. O Gi tá ativaço nas redes sociais. Muito legal. A gente trola o Gi um outro dia. Beijo em todos e até quarta-feira que vem.